O trabalho que nós vamos apresentar aqui hoje tem como tema o papel da mulher na maçonaria. E ele visa debater a participação da mulher na maçonaria, do modo geral, e em particular a proibição da participação da mulher nos quadros regulares das lojas maçônicas. A participação da mulher na maçonaria ela é relegada a um segundo plano, somente a participação nas ordens paramaçônicas, desenvolvendo trabalhos de apoio. Mas a participação ativa nos quadros das lojas maçônicas regulares é proibida. Então, o nosso trabalho visa debater um pouco sobre esse tema, tendo como objetivo geral a pesquisa sobre o papel da mulher na maçonaria, sua participação efetiva e secundária na história da maçonaria, desde os primeiros registros até os dias de hoje, e tem como objetivos específicos compreender os preceitos e leis que regem a maçonaria, pesquisar a história da maçonaria mista, seus fundadores, desnaturalizar a proibição da participação das mulheres nos quadros das lojas maçônicas e abordar do ponto de vista jurídico a proibição da participação feminina na maçonaria, confrontando aspectos religiosos, dogmáticos e legais. Nosso referencial teórico foi baseado em autores clássicos da maçonaria, como Kenzo Ismail, Fátima Pires, que é presidente do Conselho Nacional da Federação Portuguesa da Ordem Maçônica Mista Ledroit Uman, e aspectos jurídicos baseados no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que garante os direitos igualitários a pessoas independente do sexo. Para desenvolvimento desse trabalho, nós utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, com base em artigos e livros científicos, com autores especializados e com base na biblioteca disponível para estudos de maçonaria. E com resultados e conclusões nós iniciamos dizendo que a mulher sempre teve um papel secundário na sociedade de uma maneira em geral. Desde os primórdios da pré-história, passando pelas várias épocas do desenvolvimento da humanidade, a mulher, ela, com raras e poucas exceções, ela sempre teve um papel secundário na sociedade. Papel reservado de mãe, matriarca, cuidadora do lar, cuidadora dos filhos. O homem, ele sempre saía para caçar, ele era o provedor, ele era o chefe da família, e a mulher, ela sempre teve um papel secundário, ela sempre serviu de apoio ao homem. Nós temos na história da humanidade alguns casos raros de mulheres que atingiram patamares muito elevados, como Cleópatra, no Antigo Egito, que foi uma rainha que teve uma ampla dominação e um respeito não só por parte dos seus próprios súditos, mas por reis de outros lugares também. Joana d'Arc, hoje santa da Igreja Católica, considerada heroína da França, que teve um papel muito importante na Guerra dos 100 Anos. Nós temos Isabel de Castela, que foi rainha do Reino de Castela, que deu origem ao atual Reino da Espanha e que governou com mãos de ferro o seu reino, fazendo alianças políticas, fazendo alianças militares, patrocinou inclusive a vinda de Cristóvão Colombo para a América. É uma rainha extremamente respeitada em sua época e até os dias de hoje, mas são casos muito específicos. São poucos os exemplos de mulheres que, durante o período histórico da humanidade, atingiram o patamar tão elevado de tão importância e relevância em seu tempo. E a maçonaria, como instituição que se autodenomina progressista, ela tem em seus regulamentos e seus dogmas a proibição da participação da mulher em seus quadros. Isso tem uma explicação histórica que é válida e a gente tem que
levar em consideração, porque, segundo os principais autores maçônicos, a origem da maçonaria é uma origem masculina. A maçonaria ela surgiu das guildas de pedreiros livres, de homens que trabalhavam com as mãos em trabalhos extremamente pesados, isso final do Império Romano, começo da Idade Média. E essas guildas deram origem à ordem maçônica. Maçon, em francês, significa pedreiro. Então, essa proibição das mulheres, da participação das mulheres na maçonaria, ela tem um fundamento histórico, visto que antigamente só homens poderiam desenvolver esse trabalho. Com a modernização da maçonaria dita operativa, desses pedreiros, para a maçonaria especulativa, onde homens intelectuais com outra intenção, e não mais a intenção de construir prédios, mas a intenção de construir pessoas melhores, para que construíssem um mundo melhor, deixou-se de lado essa questão de ser um trabalho pesado, braçal, manual e exclusivamente masculino, para ser um trabalho intelectual. Então a participação das mulheres na maçonaria, de certa forma, ela foi um tanto quanto prejudicada nesse ponto. A primeira mulher que nós temos registros históricos como sendo iniciada na maçonaria foi Elizabeth Aldworth, que em 1732, na Irlanda, foi iniciada numa loja maçônica. Isso porque naquela época as lojas maçônicas se reuniam em tabernas, se reuniam em bibliotecas, em grupos fechados, muitas vezes na casa de seus próprios membros. E numa dessas reuniões, na casa do pai de Elizabeth, ela, movida pela curiosidade sobre a reunião que acontecia em sua casa, acabou ouvindo coisas que se passavam na reunião, e os membros então acharam por bem, como ela teve acesso aos segredos, né, aquilo que a maçonaria estava debatendo ali e que era exclusiva de seus membros, as pessoas daquela loja, os homens daquela loja, decidiram por bem iniciá-la para que ela, a partir daquele momento, pudesse ter acesso aos segredos maçônicos também, já que ela tinha ouvido parte deles. Esse foi o primeiro registro histórico de uma mulher iniciada na maçonaria. E somente em 1882, ou seja, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, é que a maçonaria começou a iniciar mulheres em seus quadros. Isso se deu na França, quando a Marie de Reims foi iniciada na Grande Loge Libre Penseuse e começou uma nova época, um novo ciclo de mulheres na maçonaria. Porém, isso foi um problema político, porque a Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a principal loja maçônica mundial, desde 1717, ela não reconhece lojas que iniciam mulheres em seus quadros. Então, mesmo essa iniciação tendo acontecido numa loja regular na época, ela não é reconhecida até hoje por parte da Grande Loja Unida da Inglaterra. E isso motivou a Maria a montar uma nova loja, a montar uma nova estrutura com um novo pensamento. E isso deu origem à Le Droit Humain, que é uma loja maçônica mista fundada na França em 1892 e que existe até hoje, está presente em vários países do mundo, onde homens
e mulheres sentam-se juntos nos quadros da loja. E tem ali o seu desenvolvimento intelectual, e tem ali o seu desenvolvimento esotérico, tudo aquilo que é preconizado dentro de uma loja maçônica regular, exclusivamente masculina, também nessa loja de forma mista. Essas lojas, elas não são consideradas lojas regulares pela Grande Loja Unida da Inglaterra, mas elas existem. Elas existem e elas permitem, elas dão a oportunidade para que as mulheres se desenvolvam na maçonaria da mesma forma que os homens. A maçonaria ela se mantém fechada ainda hoje. E muitos dogmas, muitos preceitos do ponto de vista esotérico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista dos costumes, são mantidos. É uma coisa que a gente tem que debater um pouco mais, porque a sociedade, de uma maneira em geral, ela evoluiu. As mulheres da Idade Média não são as mulheres de hoje. Hoje nós temos mulheres presidentes de grandes empresas. Hoje nós temos mulheres que são presidentes de países. Primeiras ministras com poder enorme. E mesmo assim essas pessoas não podem participar dos quadros de uma loja maçônica regular, por conta de pensamentos, de regras, de leis que remontam a 1717, em muitos casos até anterior a isso. Não fora essa questão do tempo em que a maçonaria, mesmo se posicionando como uma instituição progressista, mas que parou no tempo com essa questão do ingresso das mulheres, nós temos questões legais que precisam ser debatidas também. Por quê? Se a Constituição brasileira de 1988 diz em seu artigo 5º que todos são iguais, todos temos os mesmos direitos, homens e mulheres, como uma sociedade privada, e como sociedade privada ela está obrigada a seguir as determinações maiores de um país, qualquer que seja ele. No caso específico do Brasil, nossa lei maior é a Constituição de 1988, que está em vigor. Uma associação que é privada, tem suas próprias regras, ela não pode se sobrepor à lei maior do país. E mesmo assim, as mulheres ainda são proibidas de participar da ordem maçônica. É uma situação que requer muito pensamento, uma reflexão muito forte. Porque a partir do momento que a mulher ela é proibida de participar do quadro de uma loja maçônica, isso pode configurar um preconceito. E preconceito é crime previsto em lei. Pierre Bourdieu ele traz aqui um pensamento muito interessante a respeito da proibição da mulher na maçonaria, falando da violência invisível. Então eu vou transcrever aqui um texto para vocês. Também sempre vi na dominação masculina e no modo como é imposta e vivenciada o exemplo por excelência de submissão paradoxal, resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível, às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento. Ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento e, em última instância, do sentimento. Então, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista das ciências sociais, isso também é um assunto interessante. Por quê? A mulher, ela, a partir do momento que ela é proibida de participar dos quadros de uma loja maçônica,
ela está sofrendo preconceito de tal forma que muitas vezes ela nem sente como se isso fosse preconceito. É uma instituição antiga, é uma instituição que sempre teve homens e que continua proibindo a participação das mulheres, ou seja, isso acaba se tornando natural, né? E a sociologia, as ciências sociais nos mostra que com o desenvolvimento do pensamento crítico, a gente passa a desnaturalizar isso. Então não é natural que pessoas em condições de igualdade intelectual, financeira, física, sejam proibidas de compartilhar das mesmas oportunidades por uma questão meramente sexista. Então, o que acontece aqui? Precisamos rever, nesse caso, muito dos dogmas que a maçonaria tem, para que esse preconceito velado, suave, muito sutil, deixe de existir. Porque esse é um dos pressupostos que a maçonaria tem. A liberdade de culto, a liberdade de pensamento e muito contra os preconceitos. Se o preconceito está presente dentro da própria ordem proibindo o ingresso de mulheres, alguma coisa não está batendo, sendo coerente. Então nós precisamos estudar um pouquinho mais, rever. Esse assunto é um assunto amplo, ele não se encerra aqui. Ele permite que nós façamos muitos desdobramentos por conta da vivência que as mulheres têm, tanto na maçonaria mista, os preconceitos que elas sofrem por participarem da maçonaria mista e não serem reconhecidas pela maçonaria regular. E ao mesmo tempo é um assunto que, do ponto de vista das ciências sociais, é muito interessante, porque hoje em dia, nos dias atuais, nós temos uma briga muito grande para que não haja preconceito, para que não haja discriminação de qualquer espécie, né? Muito menos partindo de instituições que são progressistas e que são anti-preconceituosas, né? Existe toda uma referência que embasou esse trabalho, ela está disponível no trabalho impresso para consulta. E eu finalizo por aqui agradecendo muito a atenção de todos. Muito obrigado.